A comunidade também é potência turística e o bairro Jesus de Nazaré é prova disso. O Turno Morro, idealizado pelo guia de turismo Fernando Martins, atrai milhares de visitantes todo ano para passar por uma imersão pela cultura da região. Fique com a gente para saber mais sobre esse passeio e como agendar. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Destinos ES, onde a cada edição a gente traz um convidado para discutir sobre o turismo aqui no estado, sobre o potencial, sobre o nosso crescimento. E hoje a gente vai falar de turismo comunitário. Eu estou aqui com o guia de turismo Fernando Martins, ele que é do bairro Jesus de Nazaré e promove uma experiência de turismo, de experiência mesmo pela região, né, Fernando? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite aí. E é isso que você falou, a gente traz as pessoas para conhecer aquilo que elas não veem, passando no asfalto que tem por trás daquela pedra, por cima, embaixo daquelas torres, enfim, é o conhecimento diferenciado que você vai ter conhecendo a comunidade como a nossa. É isso aí, a partir de agora o povo que está nos assistindo também vai ficar conhecendo um pouco mais sobre essa comunidade. Mas antes de irmos às perguntas, esse podcast é um oferecimento de Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 190 anos. Bandes, ao seu lado para você estar sempre à frente. Banestes, crescemos juntos. E Sebrae Espírito Santo, pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. E agora, começando do início, né, Fernanda? A gente tem hoje o que é a Turno Morro, mas como essa ideia começou? Como que surgiu aí essa demanda de você transformar o seu conhecimento, a sua experiência em turismo lá na comunidade? Então, a gente começou aí em 2012, né, com essa ideia, já junto com a Associação de Moradores na época, e depois ela foi crescendo, a ideia foi crescendo, e aí a gente teve a ideia de conhecer as favelas do Rio de Janeiro. A gente voltou do Rio de Janeiro com mais ideias, né? Cresceu. E aí a gente fez então o Turno Morro. Antes tinha um outro nome, a gente voltou como Turno Morro. E aí a ideia era não trabalhar só com paisagismo como a gente começou. Por quê? Porque em 2009 as torres de Jesus de Nazaré foram iluminadas pela primeira vez. E aí, depois de 2009, em 2010 aconteceu a Copa do Mundo. Então, a nossa comunidade já tinha uma visibilidade de curiosidade da torre e tal. E ainda demorou um pouco para a gente começar a enxergar que era um ponto turístico aquela comunidade. Então, a gente fazia samba de roda na parte alta do morro e as pessoas diziam, nossa, é igual ao Rio de Janeiro, nossa, porque eu já fui nos morros fora daqui, que é um lugar turístico. E aí as pessoas procuraram uma associação de moradores, né? Em 2012 procurou a gente deu essa ideia, começou a fluir, mas depois eu resolvi fazer essa carreira solo em cima, porque me formei como guia de turismo, passei a frequentar mais vezes as favelas do Rio de Janeiro, a gente ia trazendo mais coisas, então tinha que ser tudo um pouco no meu tempo de trabalho, de estudo e de desenvolver, né? Então nem tudo te dava esse tempo, né? E aí a gente saiu do paisagismo, foi para a gastronomia, saiu da gastronomia e foi para a educação ambiental, saiu da educação ambiental a gente foi para a arte local, para o artista local. Então hoje o turismo te dá essa é uma espiral, né? Você começou lá com paisagismo, foi para a gastronomia, depois você foi para a educação ambiental, foi para o artista local, a cultura local, a história local, e ele só vai crescendo. E cada vez mais você vai buscando a forma de conhecimento de como é desenvolvido isso lá fora e que
já existe aqui, mas a gente não tinha essa visão, não enxergava dessa forma, e a gente passa a ter essa observação, e aí a gente começa a espalhar, a disseminar essa ideia de crescimento de turismo, do que as pessoas não conhecem. Aquela passagem no asfalto de olhar só a torre iluminada, ela passa tipo, eu quero ir lá. Então de lá você vai ter uma visão de 360 graus que você vai ver monumentos do século XVI com os dias atuais. Você vê uma embarcação, um navio entrando, passando na porta do morro, e que você não vê em outras comunidades, né? Então isso atrai o turista aí, além da história que ela quer saber, daquele restaurante, daquele boteco, daquela escadaria, por que tem aquele nome, do artesanato local, como que é feito, então o pão caseiro. Então esse tipo de turismo ele tem crescido, tem um crescimento porque as pessoas querem outra experiência, né? Então o morador tem uma laje de frente para a Baía de Vitória. E quem é que tem essa laje de frente para a Baía de Vitória todo dia que abre a janela é o morador. Então quando vai um visitante lá, ele, meu Deus, o que é isso? Fiquei maravilhado. Isso. E aí a gente vai trabalhando essas ideias com eles. E hoje em dia essa experiência tem tudo isso que você falou, né? Educação ambiental, a arte local, a cultura, a gastronomia. E como que funciona? Quanto tempo dura? Que horas mais ou menos que começa? E qual é esse cronograma, assim, né? O que o visitante tem a oportunidade de visitar dentro dessa experiência? Então, hoje a gente trabalha aí finais de semana, agora mais meio de semana também. Faz o agendamento através do telefone, do WhatsApp ou pelas redes sociais. Sempre começa a partir das 9 horas. Aí você tem aí 1h30, 2 horas de caminhada, ouvindo história, conhecendo o dia a dia de uma comunidade, né? Tem as suas regras de subir, de descer, os pontos paisagísticos para você tirar foto, o pier que você vai passar aí, uma tartaruga sempre se levanta, a pessoa, olha uma tartaruga, e você vai contar a história daquilo ali, a história do estabelecimento local, dos restaurantes, do comércio local, né? E aí as pessoas vão tendo uma certa curiosidade a cada passo que vai dando, né? Geralmente a gente leva aí um número a partir de 2 pessoas, né? A gente não tem assim um certo limite, mas tem que ter, mas a gente nunca precisou disso ainda. Uhum. Mas a gente já pensa, né, tipo, no limite de quantidade de pessoas, porque alguns lugares que a gente passa de escadaria estreita, alguns lugares que a gente passa, às vezes o risco também, né, como é que eu posso te dizer, do mirante, a quantidade de pessoas você não consegue tomar conta de estar observando tudo, apesar de você sempre, dependendo do número de pessoas, você ter uma pessoa te dando apoio, né, um outro guia ou um outro condutor, geralmente sempre um morador local que conhece junto com você. Então é mais ou menos em cima disso. A comunidade, logo na entrada, você já tem uma exploração do artista local, né? Uma das primeiras moradoras já está grafitada, e aí tem os painéis no muro, no lago da entrada, do que ela viu de quando ela chegou na comunidade até os dias que ela ficou presente entre a gente, né? Que é a dona Djalma, que é a mãe do Bigode, tão famoso restaurante que todo mundo fala da gastronomia, né? Hoje você tem o Pitoresco, hoje você tem, que é o filho do Bigode, que é neto da dona Djalma, hoje você tem o Languinho, que também tem um público gigantesco que vai, você tem o Bar da Galera, você tem o Recanto da Passarela, você tem o Bar Veredas, tem o Bar do Alemão, né? Eu levei um casal de amigos da Holanda que se amarrou do Bar do Alemão, né? Aquela coisa, eu quero aquele boteco ali, eu quero ficar naquele boteco, então vamos lá conhecer, e tipo, impressionado com essas coisas. Então você conseguiu colocar aí a cultura, a arte, a gastronomia. E aí quando você fala de educação ambiental no turismo, por exemplo, em 2018 nós fizemos a primeira ação de educação ambiental no Morro com os parceiros, né? Prefeitura de Vitória, projetos que participaram. E aí nessa primeira edição que a gente fez, a gente recolheu resíduos da beira da praia, né? E segundo a prefeitura, em 2018 foi mais ou menos aí quase 2 toneladas ou 2 toneladas de resíduos, né? Tanque de embarcação, resto de embarcação, sofá, geladeira, fogão, porque a gente mora na Baía de Vitória, então quando o mar está subindo ele vai trazer sempre alguma coisa, se ele está descendo ele também vai trazer sempre alguma coisa, porque você tem os rios que desembocam na Baía de Vitória. Então esses resíduos ele vai parando, e aí é um ponto
Jesus de Nazaré é um pombo. Então o Nico, que é o nosso artista local, ele fez um mosaico de uma tartaruga com essa quantidade de resíduo. A última que foi feita agora acho que foi 2024, 2023, a quantidade de resíduo foi muito menor. Ai, ainda bem. Então você tem aí, olha, de 2018 você teve uma quantidade maior, 2023 você fez bem menor, então parece que teve alguma mudança. Essa conscientização está surtindo efeito. Você tem que né? continuar fazendo esse tipo de trabalho para que, então o turismo te dá Essas essas oportunidades. oportunidades de mostrar isso tudo aí. E igual você falou dos turistas estrangeiros, né? Vem muito estrangeiro interessado na Tour do Morro. Você citou o exemplo do boteco. O que eles mais ficam admirados, né? Mais interessados aí durante essa experiência? A minha primeira experiência com um turista estrangeiro foi um colega lá de Goiabeiras, Maria Ortiz, trouxe os estudantes do México, Estados Unidos, Venezuela, Chile. Não foi a primeira experiência que eu tive, mas a experiência mais impactante mesmo que eu tive foi com a seleção da Holanda, sub-20, sub-17, em Foi na 2019. época que teve a Copa do Mundo aqui. Exatamente. Então, tipo assim, primeiro veio a comissão técnica, junto com algumas pessoas da CBF, e fizeram o tour comigo. Onde a gente pode passar, o que pode ser feito, tal. E depois veio a seleção. Então, tipo, primeira vez que a gente recebe um ônibus de uma seleção de futebol sub-17, beleza. E, tipo, eles, o que vocês precisam? A gente quer mostrar uma experiência diferente para eles, né? E que também foi diferente para a gente, uma experiência para a gente, né? Então a gente montou um grupo junto, tem um grupo da RL Eventos na nossa comunidade formada só por moradores. E aí eu precisei, junto com o grupo ABS, que é um grupo que é o pessoal da agência que nos indicou, a gente precisou, acho que foram os 5 guias bilíngues, né? E aí a gente fez esse passeio. A gente não foi até as torres, por questões de jogadores ia ter jogo no outro dia. Já pensou subir aquele monte de escadas, como é que ia ser? E outra, a gente não fez uma divulgação que ia receber uma seleção. Porque mesmo sem fazer uma divulgação, quando aquele ônibus chegou, o morador, que isso? Fica todo mundo Aí as curioso. pessoas passando no asfalto com batedor, entrando na comunidade, aquele ônibus, seleção da... O que é isso? Gente, o que está acontecendo? Aí começou a formar aquele monte de gente. E tinha emissora nacional, internacional. Então, tipo assim, foi um boom para a nossa comunidade receber a seleção da Holanda Sub-17 naquela época. Infelizmente, logo depois veio a pandemia que devastou tudo. Então, depois da pandemia, a gente teve que começar do 000 para começar a desenvolver tudo de novo. E hoje a gente está aí se levantando e recebendo, né? A nossa última visita internacional foi agora, quarta-feira, uma escritora francesa, junto com os colegas aqui que moram aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória, que fizeram um passeio com a gente, né? Tanto de caiaque como subir um morro de novo para conhecer, para ouvir mais histórias, né? Que naquela época que ela veio, ela não tinha um painel de fotos antigas como a gente apresenta hoje. Ela já tinha feito o passeio antes, aí ela voltou com as amigas que moram aqui. Exatamente, né? Então, tipo, e as amigas ainda falaram, né? Precisou de alguém da Europa vir para mostrar a gente um cantinho nosso que existe aqui que a gente não conhecia. Então, isso acontece com frequência nos passeios que a gente faz. Já aconteceu com um turista de São Paulo, que tem pessoas que moram aqui perto da nossa comunidade. Eu vejo a comunidade de vocês ali, sempre quis ir, mas sempre tive um receio. A ideia é essa. É você quebrar esse preconceito de que comunidade é violenta, que comunidade só tem isso, só tem aquela coisa negativa. Nós temos mais coisas positivas para apresentar do que coisas negativas, né? Então, essa é a ideia de você trabalhar o turismo mostrando as coisas positivas que existem lá dentro. E falando, né, em todas essas coisas boas, como que essa atividade que vocês desenvolvem ajuda a fortalecer justamente essa identidade do bairro, né? Porque às vezes a pessoa é de lá, nascida e criada, moradora, e não enxerga que ali tem cultura, né? Que tem um atrativo que é especial ali de alguma forma, né? Pois é, eu acho que é a rotina, né? As pessoas abrem a janela, Convento da Penha está ali, Baía de Vitória está ali, fecha a janela, já sabe que está ali o convento, já sabe. Então, quando o turista chega, ele não sabe o que ele vai ver, porque do asfalto ele só vê aquela pedra e a torre iluminada. Já o morador não, ele sabe que ele mora ali
Da casa dele dá para ver a Baía de Vitória, da casa dele dá para ver o Morro do Moreno, o Convento da Penha, a Terceira Ponte. Então, quando ele começa a ter um outro olhar para dentro da comunidade dele, ele passa, alguns moradores fazem tour com a gente, né? E aí no final ele fala, cara, nunca observei o morro dessa forma. Eu não parei para ver a nossa comunidade com esse olhar. É diferente. Então alguns moradores já fizeram o tour com a gente e tem essa vibe de tipo, cara, eu moro no paraíso, né? E por aí vai mais ou menos nessa coisa de, pelo menos tem que se dar a oportunidade de conhecer, de ter um outro olhar, né? E aí quando eles se dão essa oportunidade, a mudança de pensamento vem drasticamente. Muito importante, Muito né? importante. E assim, você mesmo também, né, já pegou esse exemplo das favelas do Rio de Janeiro para aplicar aqui, né, o que as pessoas faziam por lá, essa questão de apresentar as experiências turísticas para os visitantes. Que conselho você dá para moradores de outras comunidades que também têm um potencial, mas que não é explorado, né, para começar aí a fazer esse tipo de turismo também na sua própria comunidade? Então, nós moramos numa ilha, né? Já é uma questão turística de se falar. Quem mora numa ilha, né? Quando você fala, quando eu estava fazendo curso de guia de turismo, quando eu chegava, a gente foi fazer uma visita técnica no mercado de São Paulo, a gente estava no grupo de alunos aí, vocês são da onde? De Vitória. Vitória da Conquista? Não, de Vitória. Aí alguém lá no grupo falou assim, nós somos da Ilha de Vitória. Vitória, uma ilha de Vitória, onde que é? É a capital do Espírito Santo. Ué, é uma ilha? Então nós somos uma das 3 ilhas capitais. E eu falo sempre com alguns colegas meus, né? Algumas pessoas me procuram, eu já fiz algumas visitas técnicas, né? A gente deu uma capacitação de condutor no São Benedito, que tem o Mirante do Farol. E você tem uma visão muito maior do que a de Jesus de Nazaré, né? Porque é um morro mais alto. Então você tem um passeio lá no São Benedito, tem os moradores que já são formados como condutores. Você tem no Jaburu, o Mirante do Jaburu, inclusive ele é de frente para Jesus de Nazaré. Então você tem alguns moradores que já são formados como condutores. Mas a ideia que eu dou para moradores da Ilha de Vitória, que tem cada ponto de comunidade, Forte São João, tem uma vista mais, nossa, brilhante, é diversificada, né? Jesus de Nazaré está muito próximo à praia, que é um dos únicos morros, um morro da Ilha de Vitória que tem praia. Então você tem Forte São João, que passa ali a Baía de Vitória, muito próximo também, de frente para o porto. Você tem o Rumão, você tem os mirantes lá do Rumão, mesma coisa, né? Lá Fonte Grande, esse maciço central da Ilha de Vitória. É um passeio que eu fiz, uma visita técnica que eu fiz, que me lembrou muito o Vidigal, o Morro do Cruzamento aqui. Então a gente entrou num carro ali e não parava de subir, cara. Vamos embora. Então eu fiz esse passeio, um passeio assim lá no Rio, no Vidigal e na Rocinha. E sempre subindo. Então eu falei com os caras, cara, vamos marcar aqui com os moradores que tem moto. Vamos fazer uma subida de moto. E lá no cruzamento você tem essa parte do Fradinhos, do lado de lá de Fradinhos, da Pedra dos Dois Olhos. E aí, dependendo do lugar que você está lá em cima, você tem essa parte da Baía de Vitória, da Enseada do Suá. Então, cada ponto da Ilha de Vitória, cada comunidade da Ilha de Vitória é um ponto turístico. Basta o morador ter esse olhar. Basta o morador passar a observar o que eu posso fazer aqui. Então, quando eu fui no cruzamento, né, esqueci, acho que é Wagner, o nome do rapaz, lá da Associação de Moradores, que eu falei com ele assim, ele falou assim, aqui a gente vai plantar isso. Maneiro, mas dá para você fazer um espaço aqui que o morador possa colocar o artesanato dele, porque vem carro aqui, um cachorro quente aí, ó, coloca uma barraquinha. Cara, é mesmo. Então, tipo assim, tem que ter um outro olhar empreendedor daquela comunidade, porque o turismo, ele tem essa questão do empreendedorismo, né? O artesanato, a comida local, a gastronomia local, e você só vai conhecer se você estiver lá naquele lugar. Porque muitas vezes, em comunidades como a nossa, existem pessoas com tanta potencialidade que nem elas sabem que elas têm aquela potencialidade. Então tem que ter alguém ali para mostrar para elas que elas têm essa potencialidade. E a partir do momento que ela começa a desenvolver aquela potencialidade que foi mostrada para ela que ela tem, nossa, eu nem sabia. Isso acontece com muita frequência. Então a ideia é você começar a observar o seu lugar com outro olhar, conhecer. Todo mundo quer saber a história. Todo turista que chega quer saber a história. Por que é isso? Como que era? Por que é assim hoje? E isso atrai
o turista. Então, a nossa Ilha de Vitória, ela tem essa riqueza, essa Ilha do Mel, ela tem essa riqueza de mostrar para as pessoas a história local, e cada comunidade tem Jesus de Nazaré por quê? Jaburu por quê? São Benedito por quê? Morro dos Alagoanos por quê? E assim as pessoas vão criando aquela curiosidade. Então, se cada comunidade começar a contar a sua história em cima dessa ideia de turismo, a nossa região vai virar uma região turística de turismo de comunidade com muito mais amplitude. É um ativo econômico aí que pode fortalecer lá os moradores, né? Com certeza. E você falou um pouco, né, da sua experiência em Vitória, né, dos lugares que você já conheceu, mas uma coisa que a gente sempre pergunta, né, para quem vem aqui conversar com a gente é no Espírito Santo como um todo, né? Você tem assim alguns lugares favoritos que você e sua família gostam de visitar, que indicaria também para algum amigo ou alguma pessoa que faz o passeio e que tem mais tempo no estado, né, para rodar para outros municípios, por exemplo? Eu sou suspeito de falar, né? Porque alguns colegas falam, eu queria conhecer Estados Unidos, eu queria conhecer a Europa. Cara, eu não conheço nem meu lugar direito, eu quero conhecer primeiro. Então, o Espírito Santo, ele é uma riqueza, enfim, é uma coisa divina. Então, esse final de semana, a namorada falou assim, vamos Domingos Martins? Eu falei, meu sonho agora, Domingos Martins, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Então, você tem Guarapari aqui pertinho, né? Praia da Areia Preta. Você tem a Serra com a lagoa, esqueci, a lagoa lá que é... Juara. Juara, vamos comer um peixe lá perto lá. E tem Manguinhos, né? Então, eu sou suspeito de falar, porque se eu pudesse, eu passava um final de semana todo rodando. Nossa Senhora, mas é justamente onde você trabalha também, né? É o que eu trabalho também, né? Então, é aquela coisa. E aí, hoje eu tô bem fixado na minha comunidade, nessa questão de mostrar o que a gente tem de potencialidade. Mas Fernando, indica um lugar pra gente. Geralmente, todo mundo fala, né? Vamos para as montanhas. Né? Hoje você tem Buenos Aires aqui tão perto, que eu ainda não conheço, né? Eu tenho os colegas que trabalham lá, alguns que moram lá. Cara, você tem que conhecer esse lugar. Esse lugar é um paraíso. E é um lugar que eu ainda quero conhecer, que é Buenos Aires, aqui pertinho. Boa, pertinho, né? Tem agroturismo, tem cachoeira. Ixi, é variado o negócio. Um pouquinho de cada coisa. E a gente tá, né, quase terminando, mas antes da gente finalizar, pode falar novamente, pode falar o site ou o seu contato de WhatsApp, como você preferir, como que a pessoa faz para agendar, né? E quanto fica por pessoa o passeio? Então, geralmente me procuram pelo WhatsApp, né? É o 27 997 585945 ou @Turno Morro, tudo junto, né? Sempre vai ter as torres lá, que é a parada do momento, né? Mas já tem bastante tempo que eu tô com essas torres lá como divulgação no meu tour. E tem o site também, www.turnomorro.com.br. Lá também tem alguns estabelecimentos comerciais, né? Eu tenho que atualizar, mas já tem lá o restaurante do Bigode, o Pitoresco, o Bar Veredas, o Bar Recanto da Passarela, o Languinho. Lá tem as dicas. Tem as dicas do Antigamente que você tem lá, né? Eu tenho que atualizar agora, tem o Terraço, que é um estabelecimento mais na parte mais alta, né? Vai carro aí lá, mas é o terraço mesmo, né? Então lá de cima você tem uma vista, uma panorâmica linda e maravilhosa. Final de semana, sexta, sábado, domingo, que abre a partir das 11, né? Você tem lá a sua feijoada, a sua dobradinha, a sua rabada. É uma parada, Jesus de Nazaré tem de tudo, um pouco maravilhoso. E você tem agora, recentemente, inaugurou uma sorveteria, né? Na entrada do morro você tem uma sorveteria. E lá no pier, agora, né, entre os barzinhos, você tem uma outra sorveteria. Então, tipo assim, os empreendimentos da nossa comunidade têm crescido e algumas desses empreendimentos lá no site do Tudo Novo você encontra. Geralmente, por pessoa, né? É R$50 por pessoa. A partir de 2 pessoas que a gente faz esse tipo de E atendimento. mais ou menos quanto tempo por passeio? Aí vai depender do grupo, né? Tem grupo que tem horário, tem um roteiro já marcado. Tem um grupo que, não, vou terminar aqui, nós vamos comer num restaurante desse. Qual de restaurante você indica? Aí você vai indicar um restaurante, um estabelecimento local, porque isso é turismo de comunidade, fazer esses dinheiros girar ali dentro. E aí, em torno de 1h30, 2 horas. Vai depender muito do grupo que vai estar fazendo o passeio.
E você diz assim, pelo menos 2 pessoas para viabilizar o passeio, né? Se eu tô viajando sozinha e quiser agendar, eu posso, mas aí se tiver no mínimo mais uma pessoa, né, que vai viabilizar o passeio para mobilizar, né, o guia. Eu já fiz com uma empresa do Rio Grande do Sul, veio um turista, veio conhecer Vitória. Aí ele foi nessa empresa e viu a nossa divulgação lá. Aí ele entrou em contato e falou, poxa, cara, eu tô indo sozinho. Eu falei, cara, vem, geralmente sempre tem alguém. Só que nesse dia não tinha, até porque tinha chovido, né, na parte da manhã e ele queria fazer à tarde. Aí mesmo assim eu fiz. Eu tô ali dentro, né? Dentro de casa. Então, mesmo assim eu fiz. O cara ficou impressionado. Nunca imaginei que eu ia fazer um passeio desse, que ia encontrar tanta coisa boa. Então, tudo é do momento. Né, ali, vai ter hora que o cara vai me ligar, eu não vou estar ali, eu ainda não tenho uma pessoa para colocar no meu lugar como está sendo formado agora, né? A gente tem uma guia de turismo que se formou agora pelo IFES e a gente tem uma que está se formando pelo Senac, no Hotel Ilha do Boi. Então essas 2 pessoas eu já estou assim, preciso de vocês, né? Preciso de vocês que tem que colocar a comunidade envolvida, porque é a comunidade que tem que ser mostrada com a potencialidade que ela tem e elas são as potências do local. E é isso, né? Justamente a pessoa sabendo que essa oportunidade existe, né? Ela já busca essa capacitação para ter essa opção aí de emprego, né? Sempre é uma outra forma empreendedora que está chegando com força no nosso estado, no nosso município. Com certeza. Sim, Fernando. Obrigada pela conversa. Eu que agradeço o convite. E antes da gente finalizar, fique com uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Aqui, pela primeira vez, foi aberto o caminho para dar voz àqueles que não tinham. Neste lugar, os capixabas descobriram que quando todos podem falar, o que se ouve é a voz da cidadania. Pensando sempre à frente e olhando para frente também. Cada marco da história, dos direitos e das conquistas do Espírito Santo Nasceu aqui, na Assembleia Legislativa. São 190 anos de desafios e conquistas, construindo junto com os capixabas os avanços da educação, do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Abrindo as portas para todos, representando a sociedade com diversidade, transparência e modernidade. E o que esperar do futuro? Juntos, vamos continuar fazendo história. Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma terra de oportunidades, um dos estados mais competitivos para a abertura de negócios e a atração de investimentos. E o Bandes é o parceiro estratégico para empresas que atuam no mercado capixaba. Somos um agente transformador da realidade local, com soluções para dar competitividade aos setores produtivos. Apoiamos os ecossistemas de inovação, a implantação de tecnologia e de infraestrutura. Financiamos a modernização industrial, o setor turístico e as empresas de comércio e de serviços. Também trabalhamos na estruturação de parcerias público-privadas e com programas de fomento. Sempre alinhados às causas de sustentabilidade, buscando preservar os recursos naturais. Bandes, investindo na transformação sustentável do Espírito Santo. Investir nas pessoas para que elas invistam em seus sonhos. Isso é crescer junto. Há 22 anos, o Microcrédito Banestes incentiva microempreendedores com apoio e recursos para os seus negócios por meio do programa Nosso Crédito do Governo do Espírito Santo. Já foram mais de R$1 bilhão em créditos com as melhores condições e facilidades, dando oportunidade para empreendedores informais e sem comprovação de renda. Microcrédito Banestes. Crescemos juntos. Quando a vocação de um lugar encontra a força certa para impulsioná-la, o cenário pode mudar muito rápido. O propósito do Sebrae é transformar territórios impulsionando vocações, apoiando os pequenos negócios, fortalecendo o turismo local. Pessoas transformam negócios, negócios transformam realidades. Sebrae. E
E é isso aí, a gente falou hoje com o Fernando Martins, ele que é guia de turismo na região de Jesus de Nazaré. Muito obrigada, Fernando, pela sua participação. Eu que agradeço o convite, estamos aí. Um passeio lá em Jesus de Nazaré. No Morro, tudo junto. Você quer assistir ou quer saber o que a gente está falando, a gente no @revista próxima edição.